Boa noite, presidente desta casa, caros colegas e colegas vereadores, público presente e todas as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas redes sociais. É claro que eu não deixaria de falar, né, na data de ontem. Foi um dia, né, especial de comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Porém, sabemos que o nosso dia é todos os dias. E ser mulher é carregar uma força, uma coragem, uma sensibilidade, é ser mãe, filha, trabalhadora, líder, cuidadora. Muitas vezes, tudo ao mesmo tempo, a gente sangra no silêncio, levanta, sacode. Só Deus sabe como é ser mulher. E nós que somos, sabemos que não é fácil. Mas também sabemos que a mulher, né, muitas das vezes, ela é julgada, ela é diminuída, mas a gente sabe a força que temos, estamos aí na luta, vieram outras antes de nós, virão outras após a nós, e a nossa história não vai acabar nunca, porque a gente tem força o suficiente para seguir adiante. As mulheres são pilares das famílias, da sociedade e também da transformação do nosso mundo. Eu, como vereadora, como mulher, como mãe, como filha, eu conheço de perto os desafios que enfrentamos diariamente. A luta por respeito, por igualdade, por oportunidades e por segurança. Ainda temos muito a conquistar, mas seguimos firmes, com voz ativa e com a certeza de que juntos somos mais fortes. Quero deixar aqui a minha admiração e respeito a todas as mulheres de Machado, da região, do Brasil e do mundo. As que cuidam da saúde, da educação, do comércio, da agricultura, as mães que lutam pelos seus filhos, as mães solos e a cada mulher que faz a diferença na sua comunidade. Que nunca nos falte a coragem para ocupar nossos espaços, defender nossos direitos e construir uma sociedade mais justa e humana. Parabéns a todas nós, mulheres machadenses em especial, e nós somos inspiração, força e transformação. Com carinho, a vereadora Angélica, que Deus abençoe e ilumine a vida de cada mulher, que o propósito dele seja realizado nas nossas vidas. E agora vamos de outro assunto. Eu fui procurada por alguns moradores que estão tristes mesmo, estão se sentindo excluídos. É, eles me pediram há um tempo atrás, há uns 6 meses atrás, uma limpeza na rua Santa Bárbara. E até na época eu falei com o pessoal responsável e eles me falaram que iriam fazer essa limpeza lá. A mesma não foi feita. Então, assim, é muito constrangedor para um vereador quando ele leva uma demanda, né, de qualquer cidadão e a pessoa responsável por aquela secretaria, porque o vereador, minha gente, não consegue executar absolutamente nada. O vereador é a voz do povo, o vereador é a ponte, o vereador é o acesso para levar aquele problema, aquela situação para os responsáveis. E quando os mesmos não realizam aquilo que eles falam que vão fazer, fica nós aqui com uma cara de tacho. Então não fala que vai fazer se não fizer. É melhor falar não sei quando vou, não tem uma data prevista, né? Vai demorar um pouco, agora eu não consigo, porque pode ocorrer e está tudo bem, mas não fala que vou fazer a semana que vem. A semana que vem já faz 6 meses. Isso é muito agoniante para a gente. A política, ela tem que andar uma via de mão dupla. Ninguém precisa enganar ninguém. As pessoas hoje ela têm total ciência do que deve, do que não deve ser feito, do que pode, do que não pode ser feito.
E fica muito ruim para nós aqui, que levanta a bandeira do povo, que é a voz desse povo, que clamam por algo e o mesmo não é resolvido, e depois, quando nos fala que não vai dar, a gente chega na pessoa e fala, a pessoa aguarda. Tem gente que entende super, tem situações que tem que ser esperada, infelizmente, mas tem. Nada é imediato, mas também aguardar 6 meses, falar que vai fazer e não fazer, aí é indignação mesmo. E lá tem uns buracos existentes na rua Santo Agostinho, a antiga rua São Paulo, e a rua Santa Bárbara. E lá transitam muitos carros. O movimento lá é grande. Então, eu vou pedir um tapa-buraco lá, né? E espero que sejam feitos. Eu espero que aquele povo lá fique satisfeito e que olhem para eles, porque o que eles me falaram é o seguinte: Gélica, aqui nós estamos esquecidos. E na época de eleição, essa rua fica toda povoada. Olha para você ver, gente, isso é uma vergonha. Então, vamos, os responsáveis, pôr a mão na massa e olhar para aquele povo, porque eles também são cidadãos machadenses. E outra, em relação à farmácia municipal. As pessoas vêm me procurando demais, eu acho que não procura só eu, acho que procura os demais, né? Está faltando muita medicação lá naquele lugar. E é uma coisa assim que está dando dó de quem está vindo falar com a gente, porque tem pessoas que não têm condições financeiras, estão deixando de tomar sua medicação por não ter o remédio na farmácia. E remédio estes que vinham todo mês. Então, eu quero fazer um requerimento nessa casa, fazer um ofício, para perguntar o porquê que está faltando tanto, para a gente entender a questão da falta dessa medicação. E até tem alguns nomes aqui. Agora, a parte interna é do Estado, não é do Estado, o Estado não está mandando. Por isso que eu quero fazer esse ofício, esse requerimento, porque para me entender o que está acontecendo, porque o Forxiga faz muito tempo que não tem. O Celozoc, a perder de tempo. Lamotrigina não tem. E uma coisa também que eu acho absurdamente absurdo não ter, fitinhas para medir a diabetes. Me fala para mim se fita para medir diabetes é uma coisa absurdamente cara. Eu acredito que para o Estado e para o município não é caro. Agora, para aquela pessoa que vive de um salário mínimo, que tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar remédio, colocar comida, alimentação dentro da sua casa, e fora ainda os imprevistos que acontecem durante o mês, que todo mundo que ocorre na casa de todas as pessoas. Como que esse cidadão assalariado vai tirar do seu orçamento do que comer, que nem come muito bem, porque um salário mínimo a gente sabe que não dá para viver, a pessoa sobrevive, mas não vive bem, em condições boas. E aí? Gente, quantas pessoas diabéticas tem no nosso município? Inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas. E não ter uma fitinha para medir uma diabetes. Isso é vergonhoso para nós vereadores, para o secretariado, para o executivo, para uma cidade toda. E aí, eu pergunto para vocês, e peço para que pensam, o vereador, ele está no seu papel, ele tem que fazer o seu exercício no qual ele foi votado. Então, eu estou aqui porque eu fui procurada hoje pela Luana e ela me falou, Gélica, eu estou sem condições. E ainda, vou te falar, tem pessoas que já me pediram ajuda para comprar essa fitinha. Mas eu não pude ajudar também, porque o vereador não ganha absurdos. E a gente tem as contas da gente dentro de casa, que muitas das vezes também não consegue pagar. Então, eu vou pedir mais uma vez, por favor, eu quero saber o porquê que não está chegando até a farmácia da Policlínica Central para estar essas demandas sendo
realizadas, porque tá sério o negócio. Isso aqui, eu citei 4 remédios, mas eu sei que tem muitos e muitos e muitos mais. Me pediram ajuda também do bairro Aleluia. Acabou, presidente, meu tempo? A próxima semana eu falo de outras demandas. E, Canela, por favor, eu queria quebrar o protocolo dessa casa e te pedir, questão de urgência, para a gente fazer uma moção para o doutor Amaro. O doutor Amaro faleceu ontem lá em Alfenas. O doutor Amaro foi um médico auditor nosso da Secretaria de Saúde por anos e anos e anos e anos. E ele sempre foi envolvido, ele gostava demais de política, um homem sensato, uma pessoa assim que acolheu o Machado. E eu trabalhei ao lado dele, Canela, 3 anos. Porque o auditor, ele pode barrar algumas coisas dentro de uma secretaria. E eu vi a humanidade daquele homem, no olhar daquele homem, a seriedade do trabalho dele e a compaixão que ele tinha com os pacientes de Machado, sem os conhecê-los. Então, por favor, presidente, se a gente puder fazer uma moção do doutor Amaro, eu te agradeço muito. O sobrenome dele eu não vou saber falar, que é Tesmicitocle Alencar Ferreira. Então, me permite... Vamos colocar a moção da vereadora Angélica, né, o médico doutor Amaro, que faleceu em Alfenas, como ele faleceu ontem, a gente entende que é em regime de urgência essa moção. Então, eu gostaria de colocar a moção pedido da vereadora Angélica em discussão. Pois não, vereador Melão. Doutor Amaro, um cara fantástico, um ser humano maravilhoso, urologista profissional, é uma perca muito grande, não só para Machado, para Alfenas e região. Gostaria muito de participar com você nessa moção, se você me permita. Sim, claro. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulinho. Vereadora, eu queria participar dessa moção. Também conheci há muitos anos, além de ser auditor, eu queria participar. Pode participar. Ok. Os vereadores que quiserem participar, eu acho importante, porque um médico auditor é um médico que prestou serviço muito tempo para a nossa cidade. E ele vinha de Alfenas, ele já tem mais de 70 anos, e ele deixava eu preocupada, porque ele vinha dirigindo. Eu falava, doutor Amaro, arruma um motorista para o senhor, doutor Amaro. O senhor não está em idade mais de ficar pegando rodovia. E ele foi leal e fiel, e toda segunda-feira ele estava ali batendo o ponto dele, fazendo o serviço dele. Ok, vereador. Coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Certinho. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.